Você quer comprar um computador novo? Você quer trocar o seu? Ou você quer comprar o seu primeiro computador, mas não sabe como fazer, não sabe a quem escutar? A pessoa que está vendendo para você está falando muitos números e muitas coisas malucas na sua cabeça. A ideia da aula de hoje é que você aprenda a comprar um computador por conta própria. Essa é a 8ª aula de informática dentro dos HTPCs de São João da Boa Vista. Boa aula. Na aula de hoje nós vamos aprender o mínimo necessário para poder cotar um computador. É lógico que existem várias formas de se montar um computador, principalmente desktops, micros de mesa. Mas, de certa forma, o básico resume-se a 3 componentes. Nós não vamos falar de placa de vídeo, nós vamos falar de computadores para uso em trabalho. Então, nós vamos acabar resumindo em 3 componentes a conversa que nós vamos ter. É muito fácil, hoje em dia, escolher 2 desses componentes. Nós vamos falar primeiro da memória. Hoje em dia, a memória basicamente trabalha na casa dos gigabytes. Normalmente, no mercado, o que você vai ver são computadores sendo vendidos com 2, 4, 6, 8 gigabytes. E isso é muito fácil de escolher, porque você sabe que você tem mais ou menos memória. Você tem 8 e isso é o dobro de 4. Não tem muito o que discutir sobre esse assunto. Então, se você quer um computador com bastante memória, você pode escolher um computador com 8 GB. Basicamente, para escolher a memória, então, você define se você quer mais ou menos memória, escolhendo entre 2 e 8 GB. Lógico que tem variações. Você consegue achar computadores com 3 GB, com 5 GB. Mas essas variações, além de não ser comuns, ainda fica fácil de identificar, porque você continua sabendo que um computador com 8 GB ele tem mais memória do que um com 3. A próxima conversa que nós vamos ter é sobre onde você vai armazenar as informações. E aí entra o nosso HD, o hard disk. E o hard disk, ele causa um pequeno conflito para quem não conhece direito a medida da informática. Hoje em dia, nós temos HDs com 1 tera. E esse 1 tera, ele entrou na próxima casa, como você pode ver na tabela. Então, 1 tera significa aproximadamente 1000 gigabytes, que é o dobro de 500 gigabytes. Então, para quem não conhece a medida da informática, às vezes passa a impressão de que 250 é muito mais do que 1 na conversa sobre o HD. No caso do HD, então, nós não vamos ter HD com 1 GB há muito tempo, graças a Deus. E quando a gente está falando de 1, então a gente está falando de 1 tera. E esse 1 tera é 1000 GB. E aí fica mais fácil de você poder mensurar quanto de espaço você precisa para armazenar suas coisas. É muita coisa, tá? E 1 terabyte é espaço suficiente para armazenar muita coisa. Se você não for um colecionador fanático de vídeos, provavelmente você não vai precisar de espaço mais pelo resto da vida. Mesmo assim, o HD é uma peça que você pode incluir depois outro espaço de armazenamento. Você pode comprar um HD externo e gravar mais informações. Não é uma peça que você deve se preocupar demais, a não ser que você seja mesmo fanático por armazenar dados. Acontece que tem uma outra peça, além da memória e do HD, que requer um pouco de preocupação na hora da compra, porque tornou-se uma peça difícil de identificar. Ela é uma peça que é medida em hertz e não em bytes, porém, de um tempo para cá, a medida em hertz dessa peça passou a não valer tanto quanto a classificação da capacidade de cálculo da peça. E isso confunde muitas pessoas. E torna difícil fazer uma compra e saber direito que processador você está comprando. Então, sobre essa peça, eu vou passar aqui uma sugestão que pode ajudar muito na hora da compra.
e que vai precisar de um certo cuidado. Você vai ter que ter um pouco de paciência, não vai poder chegar na loja e sair comprando. A nossa ideia de sugestão sobre como você aprender a comprar um computador com um bom processador é que você entre em um site. Vou fazer isso agora. Esse site chama-se, vai aparecer na tela aí para vocês. Ele é o CPU Benchmark.net. E nessa tela inicial desse medidor de processadores, vai aparecer para a gente uma grande quantidade de opções de testes que eles fazem com processadores do mundo todo. São processadores que estão sendo vendidos no mercado hoje em dia. Dessas grades de testes, nós vamos escolher duas. Você vai descer um pouquinho aqui a barra de rolagem e nós vamos encontrar aqui a opção Single Thread e a opção Laptop Portable. Tá? As duas se referem ao CPU Chart. Tá? São duas opções aqui, uma para computadores de mesa e outra para laptops, para notebooks e ultrabooks. Então eu vou clicar primeiramente aqui na opção para laptops e nós vamos fazer nós vamos captar uma informação sobre um determinado computador na internet. Vou descer um pouquinho a barra aqui. Você vai ver que o processador mais bem cotado com relação a cálculos por segundo é o Core i7 4930MX de 3 GHz. Então você vê que na cotação aqui ele está no topo do ranking dos processadores que estão sendo vendidos hoje. E até aparece a data aqui em cima, 26 de outubro de 2013. Quando a lista é atualizada, isso varia. Então, cada dia que você olhar essa lista, ela vai estar com processadores diferentes. E na base da lista, nós vamos ver que nós temos processadores como o Atom Z510 de 1.1 GB, que está em último aqui na classificação. Processadores que não estão sendo fabricados mais, às vezes nem aparecem mais na lista. E normalmente eles estão abaixo dessa performance. O que significa que é bom não comprar. Porque você já vai estar comprando um computador obsoleto ou antigo o suficiente para não valer a pena o dinheiro que você está pagando. Eu vou abrir um outro site aqui. Vou clicar numa outra janela. Eu vou entrar em um site de vendas. Vou entrar num site qualquer. Pode ser Casas Bahia, por exemplo. Pode ser Americanas, pode ser qualquer site que você queira. O importante é acharmos aqui um processador que eu possa identificar. Eu vou na capa do site vou encontrar um computador qualquer. Aqui. Notebook positivo Unique. Tá hoje por R$ 899. Vamos dar uma olhada no que é esse computador. É um computador com preço excelente. Tá? Ele está descrevendo aqui a marca. É um notebook positivo. Ele é do modelo Unique. Aqui é o modelo do notebook relacionado à fábrica positivo, com recurso de 3D. Normalmente eles entregam esse óculos junto, dizendo que é 3D. Com Intel Dual Core, esse aqui é o processador. O processador vai ser sempre ou Intel ou AMD, que são as duas fábricas existentes no momento. Aqui está falando de 2 GB e não fala mais nada, mas a gente sabe, como nós vimos na tabela no começo da aula, vocês vão saber que 2 GB é memória. Ou 2, ou 4, ou 8 GB vai ser memória. E a outra tabela que nós vimos no começo da aula também mostra isso aqui, 250 GB. Isso aqui é o HD. Tá. Aí tem acessórios do computador, gravador de DVD, leitor de cartões, webcam e tal, e o tamanho da tela em polegadas.
e também o sistema operacional Windows 8, que vem com o computador. Nós vamos descer um pouquinho na descrição. Eu quero ver se consigo achar o modelo do processador desse micro. Aqui nós temos um processador Intel Dual Core 847 de 1.1 GB, dizendo aqui que é da nova geração Celeron. Então eu tenho um modelo de processador 847 Dual Core. Eu vou voltar no site anterior e vou mandar localizar esse processador para mim. Eu vou apertar no teclado Ctrl F e ele vai abrir na caixa, uma caixa aqui em cima, ou se você tiver no Firefox, dependendo do navegador, ele vai abrir uma caixa embaixo. E aí eu digito aqui dentro a busca que eu quero fazer, que é o 847. E ele já achou para mim um modelo 847, que é esse Celeron de 1.1 GB, que faz aqui 982 cálculos, tá, por vez. O que significa que ele não está na base da lista lá embaixo, com 190 cálculos, mas que ele não é um processador excelente. Tá? Ele faz 980 cálculos. Hoje em dia, para você trabalhar com uma certa tranquilidade, seria muito bom pensar em um processador que trabalha com pelo menos 2.000 cálculos. De 2.000 cálculos para cima, até 4.500 cálculos, são considerados processadores com uma performance média. Acima disso, a gente pode considerar que o processador já é um high-end, que eles falam, já é um processador com uma performance profissional. E aí você já vai começar a pagar mais caro. Tá? Nós vamos começar a falar em computadores de R$3.000 para cima. Mas mesmo assim, vendo nessa tabela, fica a teu gosto. Às vezes você quer um computador com preço baixo e com uma performance razoável. Nesse caso aqui, eu diria ruim, tá? Mas que você vai usar apenas para fazer um trabalho no Word ou acessar a internet um pouco. Tá? Então, fica a gosto. Essa tabela é muito bacana porque ela deixa você à vontade. Você consegue escolher o que quer fazer. Tá? Lembrando sempre que a única coisa que você vai ter que se preocupar é que se você está cotando um notebook, tá? Se você está olhando o preço de um notebook, no PESMARK você vai ter que clicar na opção laptop, aqui embaixo. Aqui na opção laptop portable. E se você está fazendo a cotação de um computador de mesa, de um desktop, você vai ter que escolher a opção aqui single thread, tá? Para poder ter acesso aos processadores. Os mesmos processadores que estão aqui na opção single thread não estão na opção laptop portable. Tá joia? Espero que tenha ajudado você a ter mais informações sobre como escolher seu computador, sobre como comprar um micro, e até a próxima.